Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia, Bom dia. Bom Como dia. vocês estão? estamos bem, graças a Deus. Que bom. Meninos e meninas, tá uma chuva lá fora. Vou te falar, viu? Aposto que quem não tá mostrando vídeo tá Professora. embaixo do cobertor, né? Bom dia, professora. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Ai, pessoas lindas, maravilhosas. Vamos lá, mais uma aula. Hoje eu trouxe um assunto para vocês que o pessoal me pede muito. Tá? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Vou anotar aqui. Vou marcar quem chegou. Então, temos aqui Thailisa, temos Gisele, temos Ana Ingrid, João Vitor, Ana Paula, Ingrid. Bom dia. Bom dia. E aí agora, cadê? iPhone de Nicole. É que não tá aparecendo inteira, Nicole. Nicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando alguém. Eduarda. Eduarda Gonçalves. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem o que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre um assunto que o pessoal me pergunta muito sobre. Professora, qual marca você acha melhor para eu comprar um computador? Você acha melhor um computador de mesa ou um notebook? Qual a melhor marca? Impressora, tá? Então, eu preparei uma aula para a gente estar vendo essas informações. Deixa eu só desligar o áudio do pessoal. Quem precisar falar alguma coisa, aí vocês chamam, tá? Para todo mundo poder escutar. Ok? Bom. Então, vamos lá. Aí depois eu vou disponibilizar para vocês esse PDF aqui, para, se caso não der tempo, o que eu acho que não vai dar tempo, porque tem bastante informação que eu trouxe para vocês, então eu acho que essa aula vai ficar em 2 partes. Então, se não der tempo de a gente terminar hoje, semana que vem a gente termina, mas eu vou mandar o PDF para vocês já estarem dando uma analisada, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu os documentos Google, né? Compactadores de arquivos, né? E arquivos PDF. Então, a gente falou um pouquinho sobre como que a gente compacta um arquivo, ou seja, diminui o tamanho dele, né? Como que a gente descompacta, como que a gente transforma um arquivo em PDF, as extensões de arquivos que existem. Então, esse foi o assunto da aula passada, tá? Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com o assunto curiosidades, tá? Para que você fique mais inteirado na hora de você comprar um equipamento, tá? Então, o que você precisa saber para comprar o seu computador, tá? Então,
isso daqui, esse materialzinho, vai te ajudar muito na hora de você escolher que tipo de computador você vai comprar. Eu digo assim, quando muitas pessoas preferem escolher um notebook, tá? Mas depois que assiste essa aula aqui, às vezes muda um pouquinho de ideia. Mas eu vou mostrar para vocês por quê, né? Então, primeira coisa, quando você for comprar um computador, fica atento na parte do monitor. Por que o monitor? Porque é onde você vai visualizar as informações, tá? Então, quando você for comprar um computador, verifica a sua necessidade. Você precisa de uma tela maior para trabalhar? Você precisa de uma tela mais compacta para trabalhar? Então, quando você for comprar uma máquina, sempre faz uma listagem daquilo que você precisa, tá? Nesse caso aqui, tem um monitor, né? Nesse caso, a gente tem as polegadas. Deixa eu só falar, Emily e Eduarda, que entraram agora, bom dia, tá? Bom dia, professora. Bom dia, prof. Então, tá bom. Aqui, então, tem a escolha do monitor, tá? Então, por exemplo, se você quer um computador para você estar assistindo vídeos, né? Ou até mesmo utilizando para outras coisas, o monitor, ele é essencial, tá? Na maioria dos computadores, o tamanho do computador de mesa, assim, do monitor de mesa, no mínimo, vai ser 15 polegadas, tá? No caso, se vocês quiserem um pouquinho maior, 17 polegadas é ótimo também. Já nos notebooks, geralmente vai ser um tamanho de 15 também, né? Ou menor, né? Ou menos. O João Pedro também está entrando. Tá? E principalmente, fica atento à placa de vídeo, tá? A resolução ela é muito importante, porque ela que vai manter a cor, a qualidade da sua imagem. Então, quando você for verificar o monitor, verifica quanto ele suporta. Então, o ideal ali, ó, seria 1024 por 768, acima disso, tá? Bom dia. Bom dia, o João, né? Isso. Bom dia, João, bem-vindo. Então, fica de olho no monitor. Depois, a gente vai ter o processador. Uma das partes importantes, aliás, importantíssimo para que você possa escolher uma máquina. Tá? O processador é ele que faz o comando, né? Então, por exemplo, é ele que vai fazer, que vai ter velocidade para você entrar na internet, entrar num programa, sair, navegar. Então, é ele que vai fazer essa interface entre o seu comando e o retorno que tem lá dentro, tá? Ideal, tá? Para vocês estarem comprando uma máquina aí boa, para o usuário comum, tá? No mínimo, uma velocidade aí, no mínimo de 2.3. Ele é medido em gigahertz, tá? Então, acima de 2.3 já é uma máquina mais ou menos, tá? Os melhores processadores 2020, aqui, ó, tem um link, tá? Na hora que vocês receberem esse arquivinho, ele vai estar com links, aí é só você clicar. Eu deixei tudo pronto aqui para vocês estarem dando uma olhada também. Então, é medido em gigahertz, tá? E de preferência, na hora que você for comprar, verifica se o processador é da Intel, tá? Os processadores da Intel são os que menos dão problemas. Não que a AMD não seja boa, a AMD é boa, sim. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, a AMD tende a esquentar. Tá? Então, a vida útil dele é menor do que o processador da Intel.
Só que tem aquele negócio também, né? Vai do jeito que você manipula a sua máquina. Tem pessoas que ficam com computadores aí vários anos e ele não dá problema nenhum. Tem pessoas que compram a máquina, dali 3 meses já está dando problema. Entendeu? Então, assim, é a manipulação da sua máquina. Se você tem cuidado, se você faz backup, se você não pega vírus, se você limpa, faz a limpeza periódica dele, entendeu? Então, tem todo esse processo para que você melhore a vida útil do seu equipamento. Tá? Isso vale tanto para computador, quanto para notebook, quanto para celular. Tá? Então, aqui, ó, na hora que vocês forem comprar uma máquina, verifique o processador, de preferência Intel. Ah, professor, e se eu for comprar um usado? Ok, você vai pegar as configurações daquele usado, tá? Vai jogar na internet e vai pesquisar qual é o valor de um novo, tá? Daquela marca, daquele modelo, daquele processador, entendeu? Porque, ou semelhante, o mais que se aproxima, tá? Fique atento, porque muita gente acaba vendendo computadores que não estão mais funcionando por um preço mais ou menos, entendeu? Então, verifica. Se o computador tá bom, tá? Por que ele está vendendo talvez a um preço mais barato? Então, sempre começa a pesquisar, entendeu? Começa a perguntar. Se você puder comprar um novo, é melhor, porque está na garantia e tudo mais. Se tiver algum problema, você tem como resolver. Placa-mãe. Existem 2 tipos de placas-mães, né? A on-board e a off-board. A maioria, aliás, os computadores de loja, quando você vai comprar, esses de Carrefour, Magazine Luiza, Americanas, ele já vem com um tipo de placa. Ela é chamada on-board, ou seja, ela é integrada. Todos os periféricos, o que faz parte do computador, placa de vídeo, som, tudo faz parte da placa-mãe. Então, por exemplo, dá um curto-circuito na rede e passa sem querer a energia para o seu computador e queima a placa-mãe, todos os componentes são queimados, tá? No caso de uma placa-mãe off-board, ou seja, fora, então, se por exemplo assim, deu um curto-circuito, só queimar a placa-mãe, você consegue salvar, por exemplo, a placa de vídeo, a placa de som, entendeu? Porque não é acoplada à placa, tá? Mas, geralmente, quem pede placa-mãe off-board é quando você vai comprar um computador, vai montar, vai pedir um computador montado, tá? E para aqueles gamers também, para quem joga bastante, o ideal é você ter uma placa-mãe off-board, tá? Aqui também, ó, tem um link para vocês estarem olhando também. São placa-mãe para processador Intel. Quais são as melhores opções caso você queira montar o seu computador? Lembrando que quando você vai montar uma máquina, sai muito mais barata do que você comprar um computador tudo junto na loja. Tá? Se você for montar o computador, sai mais barato. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Para quem gosta de jogar, tá? Placa-mãe... na verdade, a placa de vídeo tem que ser muito potente, tá? Inclusive, o que a gente recomenda são tipo GeForce, NVIDIA, entendeu? Porque você tem que ter uma placa que te dê o retorno em tempo real, tá? Então, se você é um jogador, gosta de trabalhar nessa área gráfica, então tem que ter uma placa de vídeo mais... uma placa de vídeo melhor, tá? Aqui também, ó, eu vou escolher um notebook ou um desktop. Então, eu pesquisei em vários sites, então, tem alguns quesitos em que eles se destacam, tá? Então, por exemplo, no quesito portabilidade, o notebook se destaca, tá? Então, por exemplo, se você vai utilizar, por isso que eu falo, faz uma lista daquilo da sua necessidade, tá? Então, eu preciso de uma máquina que eu vou trabalhar com ela, eu vou ter que viajar com ela, eu preciso levar ela para onde eu vou. Então, você tem que optar por um notebook, tá? Agora, se você tem a opção de escolher tanto notebook quanto desktop, porque você não vai sair de casa com a máquina,
Então, aí tem os outros quesitos que você pode analisar. Então, nessa parte de portabilidade, o notebook ele se destaca, porque além dele ser compacto, né? Hoje em dia as máquinas são bem fininhas, então cabe em qualquer lugar. Então, essa é a vantagem do notebook, você poder transportar o seu computador para onde você quiser. Tá? Então, tem essa parte na portabilidade, o notebook se destaca. Ô, prof, Oi. notebook também aceita jogos pesados? Então, o ideal é aceita, só que você tem que comprar uma máquina mais cara, entendeu? Então, por exemplo, se você for comprar uma máquina para jogar, o ideal que seria um computador de mesa. Por quê? Você consegue comprar um computador mais barato, mais em conta, com uma capacidade melhor do que um notebook. Um notebook, para você comprar um notebook para você jogar, vai ter que investir muito nele. Então, tem que ser uma máquina potente. Então, ele sai bem mais caro. Aí fica a critério, mas dá para jogar também. Leonardo acabou de entrar, bom dia. Bom, enfim, né? O Leonardo está aí, né? Assim espera. Bom, continuando. Aqui, ó, desempenho que eu estava falando. Esse daqui é um computador de mesa, né? Um desktop que a gente chama. Esse modelo aqui, ele tem, na verdade, é um i7, né? A 6ª geração de processador. Então, no caso, se você for pensar em comprar uma máquina com um i7 e um notebook com i7, o preço vai variar muito. Porque, na verdade, o computador de mesa, ele é mais em conta do que o notebook, porque o notebook, ele tem, as peças são reduzidas, o compartimento é menor, então ele acaba tendo encarecimento do valor por conta disso. Então, aqui no caso, quem ganha no quesito desempenho é o desktop, porque você consegue comprar uma máquina muito potente por um preço melhor do que o notebook. Se você for pôr em comparação um desempenho com um notebook e um desktop, o desktop ele ganha porque você consegue agregar mais coisas nele. Então ele fica, se você for ver questão de preço, se for equiparar o mesmo valor, o desktop ganha porque ele tem mais qualidade. Você consegue colocar mais coisas nele do que um notebook. Tá? Então, olha aqui, um modelo, tá? Esse daqui é um MSI WT72. Ele tem um processador Intel i7, 64 GB de RAM, 2,1 de MHz, 256 GB de armazenamento. Então, no caso aqui, ó, ele é ideal para quem trabalha com AutoCAD. Tá? Então, o que é o AutoCAD? É aquele programa que você utiliza para montar planta de casa e tudo mais. Ele é um programa que ele requer muito recurso gráfico. Tá? Então, ele deixa o computador mais pesado, mais lento. Então, no mínimo, você tem que comprar um que tenha um Intel i7, né, no caso, e tem que ter uma memória maior. Se você for comprar um notebook nesse valor, você vai pagar aí em torno de uns 7, 8 mil ou até mais, dependendo do tipo de computador que você está procurando, tá? E outra coisa, o legal de computador desktop é que você pode turbinar o seu computador, ou seja, você pode colocar mais memória, você pode melhorar o processador, tá? Então, tem algumas partes do computador que você consegue mexer diferentemente do notebook. Marina, bom dia, que está chegando agora. Cadê a Marina? Cadê a Marina? Marina. Bom dia, professora. Desculpa o atraso. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo bem. Então tá bom. Repara não que a minha filha está chorando hoje. Tranquilo, tá? Bom, vamos lá então. Continuando. Aqui, ó, manutenção. Quesito manutenção. Desktop ganha também. Por quê? Vocês já ouviram aquela frase que, não sei se é exatamente dessa forma, mas é o que quer dizer. Quanto mais procura tem no mercado, maior é o valor, né? Então, por exemplo, assim, hoje em dia, se vocês forem pesquisar computador, seja ele notebook ou um desktop, tá muito caro. Não dá para comprar agora. Não é hora de comprar agora. Por quê? Tá todo mundo comprando. Então, a oferta, você não vai encontrar computador mais em conta, tá? Então, os melhores, eles vão estar mais caros. Então, nessa hora de pandemia, agora, não é momento para comprar computador, tá? A não ser que você precise, tenha uma necessidade, tudo mais. Não tem jeito de esperar, aí sim. Mas, do contrário, se você puder esperar para comprar uma máquina, espera, porque não é o momento, porque está muito caro. Tem computador aí que é o valor que era para ser uns R$1.000, ele está custando 2.000, entendeu? E não tem todo o recurso que, às vezes, a gente está precisando. Então, espera um pouco para comprar, quem puder, tá? Questão de manutenção. O desktop, ele é mais fácil de limpar, de manusear, então você tem uma oferta maior, né, de pessoas que podem estar fazendo essa limpeza para você. Então, no caso, a mão de obra acaba barateando. Então, quando você encontra muito mais opção, então fica um concorrendo contra o outro, né? Agora, no notebook, não é todo mundo que ainda tem aquele manuseio com o notebook. É complicado você dar um suporte técnico, uma manutenção no notebook. Então, tem que ser uma especializada. E as especializadas são mais caras, tá? No desktop, você mesmo pode até abrir a sua máquina, você pode até tentar limpar, entendeu? Se você tiver um trejeito lá, você consegue limpar, tá? Porque às vezes poeira, essas coisas assim, acaba deixando a sua máquina um pouco com alguns probleminhas, né? Lento, travando, então tem que fazer uma limpeza periódica. No notebook também precisa fazer uma limpeza periódica. Só que o notebook, no caso, se você for levar para um técnico, tá limpando ele, abrindo ele vai te cobrar mais caro do que uma manutenção no computador desktop, tá? Então, nesse caso, na manutenção, o desktop, ele se sobressai, tá? Então, até uma frase ali que eu deixei para vocês, ó. Isso significa não só que o próprio dono tem mais dificuldade em corrigir, limpar ou turbinar a máquina. Significa que a assistência técnica especializada é mais cara, no caso de notebook. Os técnicos de computadores de mesa são mais numerosos, o que barateia a mão de obra, tá? E outra, os desktops têm vida útil média maior do que o notebook, tá? Outro fator de economia a médio e longo prazo. Tanto, ele tem vida melhor, mas uma vida maior devido ao carrego, né? Na verdade, você ficar manuseando, você não precisa ficar mudando ele de lugar toda hora. O notebook não, você põe na mesa, você põe no colo, você leva para o quarto, você sai carregando ele, entendeu? Tipo, coloca o conector lá e sai com ele carregando, entendeu? O notebook, o desktop, você não precisa carregar, você liga na tomada e ele funciona. O notebook não, você tem que ficar carregando. Aí tem aqueles pequenos probleminhas que a gente fala. Bateria é uma coisa muito importante, tanto do notebook quanto do celular, tá? No notebook, muitas vezes, a gente tem preguiça, né? A gente tá com o notebook lá e daí você tá com 50% de carga. Aí você tem que levantar para fazer alguma coisa. Você vai lá e já conecta o notebook.
vicia a carga, tá? Se você fica fazendo isso várias vezes, ele vai viciar. A mesma coisa o celular. O celular, se você não deixar ele pedir a carga, você fica carregando ele, eu vou carregar porque eu vou sair, eu preciso dar uma carga nele, ele vai viciar. Daqui a pouco você vai começar a usar o seu celular, ele vai descarregar rapidinho, tá? Então, cuidado com a parte da bateria. Então, nesse caso, no quesito manutenção, desktop é o que ganha. No preço também, desktop é o que ganha. Por quê? No caso, se você for fazer uma comparação, você joga aí você procura lá na internet, joga lá. Computador da Asus com processador Intel i5 com 4 GB de RAM. Aí ele vai te dar várias opções de notebook, várias opções de desktop. Às vezes o desktop ele tem muito mais qualidades, mais especificações do que o notebook. Então, aquele mesmo modelo, se você for verificar nas duas categorias, o desktop ele sai mais barato, mais em conta, digamos assim, tá? Então, assim, nesse caso de preço, o desktop ele sai ganhando. Então, olha lá. Isso significa que se você precisa de uma máquina muito poderosa, você gastará menos investindo em um desktop. Se o seu ponto de partida é o preço, um PC tradicional de 2.000 terá uma configuração melhor do que um notebook com o mesmo valor. Tá? Então, se vocês quiserem depois jogar na internet e comparar, vocês vão ver a diferença entre preços. Tá? Depois, aqui, ó, perfil. No caso do perfil, o notebook ele ganha. Por quê? No caso aqui, o laptop ele é muito mais prático, não precisa de vários cabos, não requer compra de nenhum outro dispositivo para começar a usar. Tá? Então, por exemplo, no caso do desktop, você tem que comprar. Você pode comprar, por exemplo, partes separadas. Se você for comprar só o gabinete, então você investe em um gabinete de qualidade, depois você compra um monitor. Tá? Já no notebook, não, ele já vem completo. Então, você já abre e ele já está funcionando. Não precisa agregar cabo, não precisa colocar caixinha de som, nada, porque o notebook ele já é completo. Então, aqui, ó, há uma grande variedade disponível no mercado. Então, o aparelho ele consegue atender tanto os que fazem apresentações de planilha, acessar e-mails, quanto os arquitetos e designers, que operam programas pesados. Os modelos de notebooks podem variar de R$ 800 a R$ 15.000. Então, é aquele negócio que eu falei para vocês. Vai jogar, quer usar o notebook, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Ou vai precisar de um computador para executar planilhas não, AutoCAD, esses programas de design e tudo mais que precisa de mais recurso, então vai ter que desembolsar um pouquinho mais também. Tá? Então, no quesito de perfil, o escolhido é um notebook, porque o pessoal acha que é mais fácil, é melhor para você, é mais prático, rápido e cabe em qualquer lugar. Então, nesse quesito, ele ganha. Eu trouxe para vocês aqui, ó, uma listinha desse ano, tá? Foi uma pesquisa feita pelo Canaltech, ó, tem um link, tá? Dos melhores notebooks, porque o pessoal pede muito notebook, entendeu? Então, eles me perguntam, professora, qual notebook você acha que eu compro? Esse daqui é bom? Esse aqui como que é? Essa configuração tá boa? Aí o que acontece? A pessoa foca no, como eu falo assim, ó, processador, tem que andar tudo em harmonia. Processador, armazenamento, a placa, a marca e modelo. Então, isso daqui são itens que você tem que ver tudo, conjunto. Aí a pessoa me manda, por exemplo, professor, eu vi que você falou que o da Dell é bom, mas ele não viu, por exemplo, se ele tem suporte técnico, se ele tem uma placa de vídeo boa, um processador bom, entendeu? Só viu o nome, a marca. Então, vocês têm que analisar o perfil completo do que você precisa. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai parar aqui, tá? Porque o nosso tempo está acabando. Tem mais coisa para a gente falar. E daí, eu vou dar um print nessa tela aqui para a gente lembrar de onde a gente parou.
tá? E daí, a partir da semana que vem, a gente continua conversando dessa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem, tá? E daí, na semana que vem, a gente conversa das dúvidas que vocês tenham, ou me chamem no meio da semana, não tem problema. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, tá bom. Vou tirar foto do mês, né? Lá vai. Então, ó, semana que vem a gente vai continuar falando. Eu vou mandar essa aula para vocês. E daí, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, ok? Gi, você tá com uma cara cansado? Não tô ouvindo. Eu cheguei em casa ontem, meia-noite. Todo dia eu chego meia-noite, que dormi 1 hora. Ah, tá. Eu falei, nossa, tadinha, tá com uma cara de quem... Parece a Marina, acabou de chegar. É isso. Tem isso, né? Então tá bom, então, gente. Obrigada por hoje. Boa semana para todos. Curtam Amém. esse friozinho que tá Também. vindo. A chuva tá maravilhosa lá fora. Fiquem em casa, porque agora vocês viram que a gente quase foi pro vermelho, hein? Quase, por pouco. Então a gente tem que redobrar os cuidados aí pra gente não regredir, porque daí vai ser pior. Né? Professora, eu tô trabalhando no mercado, vejo tanta gente lá que eu falo, meu Deus do céu. Tá feia a coisa, Criança. gente. Tá feia a coisa. Eles não estão respeitando, estão liberando todo mundo. Tá normal. Idoso. Tá difícil, ninguém respeita. É verdade. Então tá bom, gente. Vou liberar vocês pra aula da tia Luana, senão ela corta meu fígado. Né? Tá. Boa semana para todos. Até semana que vem. Se cuidem. Boa Pra você semana. também. Fiquem com Deus Tá. e até semana que vem, se Deus quiser. Se cuidem, tá? Viu, dona Maria? Tchau, gente. Tchau.